Querido irmão em Cristo, Shalom. Deus abençoe os meus irmãos em toda parte do mundo. Eu, vosso amado servo de Deus, em nome do nosso irmão pastor Mvula Filipe. Há muitos me conhecem, há muitos também não conhecem, mas não é alguma coisa de conhecimento, de me conhecer personalmente, mas somente vim ter com vocês para vos anunciar a boa nova do reino de Deus. Essa boa nova que foi prometido antes nas Escrituras. E hoje Deus nos deu esse mandato para pregarmos em toda parte do mundo, nas nações, nos povos e nas aldeias. Hoje estou a ver a publicação de muitos falsos profetas. Os falsos profetas antigamente eram os quimbandeiros e hoje são os pastores. Esse nome do pastor está a ser sujado de uma maneira. O Satanás está a utilizar os falsos pregadores e os falsos profetas para sujar esse evangelho que nós estamos pregando. Jesus Cristo ainda tinha dito, ele falou sobre os mercenários. Quando há mercenários, o trabalho do mercenário é ir combater para um ganho, para o lucro. João capítulo 10, lê todo o capítulo. O mercenário não tem outro trabalho, ele trabalha para ganhar o dinheiro. Mas, meu irmão, isso mostra, na verdade, você não fez uma boa experiência com o teu Deus. Por quê? Se por um pequeno ou uma pequena coisa, ou problema de dinheiro, problema de riqueza do mundo, é que vou estragar a minha vida, e eu acho que não posso fazer isso. Jesus falou sobre o ganho. Qual é o ganho que vocês terão a ganhar todo mundo e amanhã perder a tua vida? A vida é uma coisa muito preciosa e que nós não podemos perder. Porque há falsos profetas. Há falsos profetas porque nós não temos o Espírito Santo que está nos conduzir. Nós não temos o Espírito Santo para nos orientar. Se o Espírito Santo não dirige a igreja, então nós não podemos ter não podemos ter a palavra revelada, não é? Porque a Bíblia diz, quando o Espírito Santo virá sobre vós, ele vos conduzirá ou vai conduzir-vos na verdade. Ele vai nos guiar. Desde muito tempo, Deus não deixa o seu povo assim. No tempo dos filhos de Israel, Êxodo capítulo 23, versículo 20. Capítulo 23, versículo 20. Fala-se, o meu anjo estará diante de vós para vos conduzir. E agora, aquele foi o tempo das leis, que Deus não estava no meio dos filhos de Israel, mas sim foi um anjo que representava Deus no meio dele. Essa foi a imagem de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo
no capítulo 16, versículo 13, a Bíblia nos fala que Ele estará convosco. Ele vai vos guiar. Da outra maneira, o Espírito Santo vai nos conduzir. Então, já expliquei o mistério do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que no começo, ou no início, foi a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A mulher samaritana disse, ou está escrito, quando Jesus Cristo encontrou com a mulher samaritana, a Bíblia nos diz, ora vem, em que, vou ver ainda isso, para que eu falo exatamente como diz a Escritura. Estamos na carta do João, capítulo 14, versículo 23. Escuta o que a Bíblia diz. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade. Porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é Espírito. Vamos sublinhar muito bem mesmo. Deus é Espírito. É necessário que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Aqui a Bíblia fala, Deus é Espírito. E agora nós queremos interpretar essa palavra que diz que Deus é Espírito. Voltarei, ou estou a voltar no livro do João, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o verbo. Da outras linguagens, diz que no princípio era palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aqui já estamos no princípio. No princípio da criação. Não havia ainda uma coisa, não existia ainda nada. O mundo estava sem forma. Mas havia a palavra. E a mesma palavra é que se chama Deus. E a palavra era Deus. E lá no livro do João, no capítulo 4, fala-se Deus que é Espírito, o mesmo Deus, Ele é o Espírito. E agora, nós estamos a ir por entendermos como é que nós podemos andar no Espírito. Aqui a Bíblia diz, Deus é o Espírito. É necessário os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Duas coisas. Adorar Deus no Espírito e na verdade. E adoração. O que quer dizer adoração? Adoração é a pessoa. Você está a se humilhar diante de alguém. Ele é maior que você. Aceitar as suas ordens e guardar essa ordem no teu coração. Essa é a adoração. É por isso ele falou no povo de Israel. Se nós vamos correr no livro, no Antigo Testamento, ele diz, não adorará outro Deus diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim.
não poderia se humilhar diante de outra coisa como Deus. Se vocês quiserem, vamos lá rapidamente, vou ver esse versículo. Podem me desculpar ainda porque o português que eu falo hoje não é aquele que talvez eu pregava antes, nos anos passados. E agora, aqui estamos a fazer os esforços para que o povo que fala português também seja alimentado espiritualmente. Aqui estou no livro de Êxodo, talvez no capítulo 19, vamos lá ver. Não, Êxodo capítulo 20, estou no versículo 3. Não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará diante dele, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daquele que me odeia. Aqui a Bíblia fala assim: nós não podemos nem pouco adorar o ser humano, nem de curvar diante do ser humano, porque essa é a glória que nós podemos dar a Deus. Por quê? Porque Ele é Pai, a frase que vem em francês, como é que eu vou falar isso? Ele é o Pai do Espírito. Ele que criou o teu espírito. Então, antes que você seja manifestado no mundo, a Bíblia nos disse Deus era o Verbo. Portanto, se Deus era Verbo, que nós interpretamos palavra, ser conduzido no Espírito, isso quer dizer, seja conduzido segundo a palavra de Deus, viver segundo a palavra de Deus. É assim que para adorar Deus, nós devemos contemplar ou entendermos a sua palavra. E essa palavra poderia ser bem administrada somente naquelas pessoas que Deus enviou. E hoje estamos a ver falsos profetas. Imagina, se estamos a ouvir muitos falsos profetas, eles querem interpretar Deus através de milagre. Então, finalmente, Jesus nos disse, ou ele tinha profetizado no livro, talvez, de Lucas, Mateus também. O que ele disse? Quando os apóstolos vieram com testemunho, talvez Lucas capítulo 10, estavam a dizer que nós vimos que o Espírito puro nos obedeceu. Até outros disseram que vimos Satanás caindo em cima. Jesus nos disse que não alegrei-vos quando o Espírito impuro está a vos obedecer. Alegrai-vos quando os vossos nomes está escrito no céu. Então, o nome da pessoa está escrito no céu como? Como que Deus nos aceita no seu reino? Se nós vamos correr rapidamente na carta de São João, no capítulo 14, vou ler no versículo 23 e 24. Escuta a palavra de Deus.
Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, se alguém me amar, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Viremos a ele e faremos nele morada. O versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que está ouvido não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui, Jesus mostrou o amor de Deus consiste a amar a sua palavra. Ele diz: nós vamos fazer uma morada. Morada, uma casa. Casa, um endereço. Então, como é possível que amanhã diz que eu não vos conheço? É assim que o nosso nome está a ser escrito no livro da vida lá no céu. Pode fazer milagre, mas no fim é que a tua vida vai no inferno. Porque se Deus, que é palavra, não está dentro de ti, isso mostra todo o milagre que você fez não vai te salvar. Pegamos o exemplo de Judas. A Bíblia diz: os 12 levaram um testemunho diante do Senhor. Esse testemunho era que... O testemunho era como? O testemunho era que o espírito impuro nos obedeceu. Mas Jesus respondeu: não se alegra quando o espírito impuro vos obedece. Alegrai-vos quando o vosso nome está escrito no livro da vida. É bom sabermos, irmão, nós não temos direito de servir Deus como nós estamos a imaginar. Tudo que nós podemos dizer, tudo que nós podemos pregar, deve ser a revelação divina. Essa é a primeira coisa. Nós vamos esperar que o Senhor nos mostre o caminho que nós devemos andar. Se nós vamos servir Deus por ganhar um pão, por viver melhor na vida, essa não é a forma que Deus nos mandou para pregar o Evangelho. Primeiramente, o Evangelho está a ser pregado, mostrar ao povo de Deus a morte, ou de outra maneira, a obra de Jesus Cristo na cruz, que nós chamamos a redenção, a sua morte. Jesus Cristo nos restaurou, Jesus Cristo nos deu a esperança perdida, para nós vivermos como no tempo primitivo, quando Deus criou o mundo. É por isso haverá um reino que se chama o reino de milenário. Vou ir no fim. Vou gostar. Eu gostaria que as pessoas me façam as perguntas e assim vai abrir algumas portas para responder às vossas perguntas. No livro de Coríntios, no capítulo 3, estou no versículo 10. A Bíblia diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e o outro edifica sobre ela. Mas veja cada um como edifica sobre ela. Aqui o apóstolo Paulo fala, porque ele é que recebeu o ministério, ou que foi enviado por as nações. Ele disse: lancei eu
como sábio construtor, um fundamento, e o outro edifica sobre ele. Qual é o fundamento que o apóstolo Paulo fala? O tipo caboclo fala sobre a igreja do Cristo. Mas há outros também que vêm e começam a edificar a igreja. E ele disse, cada um tem que ver de maneira que ele está a edificar sobre esse fundamento que o apóstolo Paulo meteu. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém tem direito de construir no outro fundamento. Nós todos devemos respeitar o fundamento que Deus meteu diante de nós. Qual é esse fundamento? É o Cristo. O Cristo que estava no início como verbo. No capítulo 1 do livro de João, no versículo 14, a Bíblia diz: o verbo se fez carne. Esse é o fundamento da igreja. E no versículo 12, e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício do ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois naquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará que seja a obra de cada um. Agora, o trabalho de cada um, o trabalho do evangelho de cada um vai passar no fogo. O fogo simboliza ou tem significado das provas. Se essa igreja recebeu, na verdade, uma revelação divina, poderia resistir no fogo. Mas se essa igreja não recebeu a revelação divina, então, quando haverá tentações, vocês vão ver que essa igreja não foi a igreja do Cristo. É isso que nós estamos vendo nos últimos dias. Mas, quando se fala também aqui, vou continuar a fazer a minha leitura. A obra de cada um será revelada no fogo. Aprovará que a obra, a fogo provará qual seja a obra de cada um. E quando se fala do fogo, fala-se das provas. Outro dia talvez vou vos ensinar isso. É por isso quando a Bíblia fala do batismo do Espírito e do fogo. O fogo tem significado das provas que vai chegando na vida da igreja, na vida dos cristãos. Talvez vamos continuar isso depois desse tema. E a Bíblia diz, se permanecer, se a obra permanecer, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá a galardão. E a Bíblia diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá em juízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Agora aqui, se nós entendemos a pregação de 10 virgens, esses 10 virgens, 5 que foram sábios, 5 loucos, os loucos passarão no fogo, passará na tribulação. Quando o arrebatamento da igreja vai se fazer, eles não serão arrebatados, mas vão passar na tribulação. E quando passamos na tribulação, esse que se chama o fogo. Então, talvez essa é a explicação que nós vamos dar nos próximos dias. Por hoje, nós falamos que Deus vos abençoe. Sou servo de Deus, o vosso irmão, pastor Mvula Filipe. Que Deus abençoe. Muito obrigado.